Presentamos El Templo Viviente. A continuación. Queremos dar a bem-vinda, melhor, quero dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nesse programa de hoje. Estava começando a falar em espanhol. Queremos dizer da nossa alegria porque estamos preparando bastante material agora sobre a verdade presente. Estamos dando continuação hoje a um tema muito importante que já começamos sobre a importância da santificação e mais importante ainda, o título é O Santuário e a Santificação. Antes, porém, queremos fazer uma pequena propaganda e dizer que estamos preparando bastante material para você sobre a verdade presente, incluindo também a reforma pró-saúde. É muito importante que nós possamos compreender que o nosso corpo, como também a nossa mente, devem ser preparadas para a volta de Jesus e para o reino dos céus. Vamos, nesse momento, com reverência, fazer uma oração e pedir a bênção do Senhor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nos ha dado outro dia de vida para poder estudar a Tua palavra. Ilumina nossa mente, o nosso coração, e prepara-nos, Senhor, para a Tua vinda. Abençoa meu irmão, minha irmã, também a sua família, a sua igreja, e abençoa-nos nesse dia. Pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, queremos pedir que você passe a voz, comunique do nosso programa. Nós não estamos trazendo uma mensagem de condenação, jogando pedra, nem criticando, mas nós temos um compromisso de pregar a mensagem completa. E nós sempre mencionamos de que nós não devemos seguir um homem, uma pessoa ou uma doutrina de uma igreja. Nós devemos seguir o Cordeiro. E quando nós seguimos o Cordeiro, que é Jesus, então, se a nossa família está na verdade, nós seguimos com a família. Se a nossa igreja está na verdade, seguimos com a nossa igreja. Se o nosso pastor prega e vive a verdade completa, nós apoiamos o pastor, porque o nosso interesse é apoiar o reino dos céus. Então, como diz a Bíblia, nós não temos nenhum favoritismo, nós não estamos aqui dizendo que nós estamos na verdade, todos os demais estão em pecado e no erro, em apostasia, porque nós sabemos, como disse o Senhor a Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nesse momento de crises, muitos estão dobrando os joelhos a Baal, mas nós cremos, como diz a Bíblia, que tem um remanescente que está firme, inamovível, diante da crise que se aproxima. Então, meu querido irmão, não siga nenhuma pessoa, mas se alguém está fazendo a vontade de Deus, pregando a verdade presente, realizando um ministério que é digno, vamos apoiar, vamos ajudar para que essa mensagem possa prosperar e muitas almas sejam resgatadas para o reino dos céus. A palavra de Deus, disse Jesus em João capítulo 17, ela é poderosa e ela vai levantar agora um grupo de pessoas num processo de santificação. A palavra purifica e todo que tem essa esperança se purifica nessa esperança. Por isso, meu querido irmão, nós estamos preparando os materiais, não somente de verdade presente, mas também da reforma pró-saúde,
porque a santificação envolve o ser completo. Vamos começar lendo o que o apóstolo São Paulo menciona em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Possivelmente que nunca escutamos este tipo de tema de sermão, é muito raro, mas nós queremos ler a palavra de Deus de maneira completa. Vamos ler o que diz o apóstolo São Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. E diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, mas claro que esse versículo, nem à luz do sol do meio-dia, o apóstolo São Paulo está mencionando de que nós devemos santificar-nos por completo. E se nós pudéssemos ler o contexto todo, porque o capítulo 5, desde o versículo 12 até o versículo 24, ele está dando as instruções finais aos Tessalonicenses, e aí envolve vários temas, como por exemplo, que devemos orar sem cessar, que é um versículo muito conhecido, o versículo 17. O versículo 19, que diz que não devemos apagar o espírito ou extinguir o espírito. O versículo 20 diz que nós não devemos desprezar as profecias. E o capítulo 5, o versículo 23, diz então que Deus nos quer santificar por completo. Corpo, alma e espírito. E devem ser todas as três partes conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então, meu querido irmão, eu sei que muitas pessoas gostariam de rasgar essas páginas da Bíblia porque não está em harmonia com seus pensamentos, mas os pensamentos de Deus é que agora exista na terra um povo que esteja santificado por completo. E isso inclui a parte física, ou corpo, como diz aqui o apóstolo São Paulo. Então nós entendemos que o ser humano foi criado de maneira holística. A parte holística quer dizer a parte completa, não partes, ou metade, ou um pouco, não, é o todo. Isso quer dizer holístico. Então as emoções, o aspecto social, o aspecto mental, o aspecto emocional e também o aspecto físico. Isso envolve, então, que nós devemos estudar como que nós devemos agora cuidar da nossa alimentação e do nosso estilo de vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que agora dar atenção a essa doutrina que é bíblica. Nós encontramos isso em toda a palavra de Deus. E eu poderia ler versículos e versículos e versículos, onde que a Bíblia menciona que nós devemos cuidar da parte física, da parte mental e da parte espiritual. Por exemplo, a Bíblia menciona em Romanos, capítulo 12. Romanos, vamos regressar aqui um pouquinho, no livro de Romanos, capítulo 12, que diz assim o versículo 1, versículo 1, está falando que nós devemos então fazer algo muito importante. Vamos ver o que é que Paulo nos está aconselhando em Romanos 12, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, diz aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 complementa e diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Claríssimo, claríssimo. Então hoje o tema é a santificação e o santuário. Nós estamos mencionando nessa série de Verdade Presente que poucos nesse planeta caído têm compreensão do santuário.
E por não entender a doutrina do santuário, não podem entender a doutrina do juízo investigador. E nós estamos aqui dando muitos versículos bíblicos e corroborando também com textos do Espírito de Profecia, de que nós agora estamos em um momento solene, quando nós estamos em um momento de juízo que começou depois do tempo do fim, 1798, o final dos 1260 anos, o tempo, dois tempos e metade de um tempo, 42 meses de Daniel e Apocalipse. Também nós mencionamos que Apocalipse 14:7 diz assim claramente: chegada é a hora do seu juízo, porque naquele tempo, no tempo de João, ainda não tinha chegado. Ele está mencionando que no futuro chegaria um momento em que começaria o juízo de Deus e que deveria ser dado a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjos. Então, meu querido irmão, nós estamos agora em um momento solene e nesse contexto, o apóstolo, não somente João ou Paulo, mas toda a Bíblia está mencionando que nós devemos compreender a doutrina do santuário, porque Jesus é quem leva a cabo, leva adiante a obra do juízo intercessor, o juízo investigador, e que ele funciona não somente como o sacrifício que é dado, por exemplo, para a nossa salvação, o preço da nossa salvação, mas também como nosso advogado, o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então, meu querido irmão, nós temos muita relação agora da reforma pró-saúde com a doutrina do santuário e o processo de santificação. E hoje, pois, nós não temos muito tempo, numa hora, para ler tudo que nós temos para ler, porque é muita informação, mas pouco a pouco nós estamos dando esta mensagem, porque aqui disse bem claro, capítulo 12 de Romanos, assim, de que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício não morto. Jesus era o sacrifício morto, como disse João o Batista em João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro que devia ser morto era para que nós também, como sacrifício, pudéssemos ser conservados vivos. E agora disse que não somente qualquer tipo de vida que nós devemos ter, a Bíblia diz assim que devemos ter um tipo de vida que seja boa, agradável e perfeita, conforme a vontade de Deus. Claro que isso nos lembra o Éden, então nós podemos também relacionar o Éden com o santuário, em outro tema vamos ver isso claramente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento, a nossa obra, a nossa tarefa é apresentar a Deus os nossos corpos como um sacrifício não morto, mas como um sacrifício vivo e não enfermo, não acabado, não destruído, mas nós devemos apresentar a Deus um corpo que Ele possa ser glorificado. O que significa isso? O apóstolo São Paulo diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis ou ignorais que nós somos comprados por um preço muito alto? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, porque o Espírito Santo habita nesse templo. É uma mensagem bíblica tão clara, mas as igrejas não podem compreender porque não entendem a doutrina do santuário e, portanto, não entendem também a doutrina do juízo investigador e, por isso, cada qual vive como quer. Por isso, nós estamos mencionando nesses temas que a verdade presente agora, como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Lá no mundo eu vivia para a satisfação da carne, dos prazeres, do pecado. Eu vivia, como diz Filipenses 3,19, para agradar o Deus ventre. Então, isso me agrada, isso eu gosto, e aí vem o churrasco, a pizza, as comidas que enfermam, que destroem o corpo, carregadas de ácido úrico, de colesterol e também outras toxinas. E agora, quando nós viemos a Cristo, diz a Bíblia, somos novas criaturas, as coisas antigas têm que ficar para trás, tudo tem que se fazer novo. Agora nós devemos viver e comer, beber para a honra e glória de Deus e não mais para agradar o Deus ventre. Por isso que então agora nós estamos procurando unir a reforma pró-saúde, mas de uma maneira
equilibrada, não de fanatismo, que agora eu sou vegetariano, vou para o céu e você come carne e vai para o inferno, não. Nós estamos num plano de transformação, um plano de transformação de mundanos para santos, de habitantes de Egito ou Babilônia para habitantes da Nova Jerusalém, de seguidores do príncipe desse mundo para o seguidor agora do Cordeiro, para ser um seguidor do Cordeiro. Então, meu querido irmão, a nossa tarefa não é criticar, condenar, mas ajudar-nos uns aos outros. Por isso que quando vem o selo de Ezequiel 9, o selo é colocado na testa daqueles que gemem, aqueles que intercedem, aqueles que oram. Por isso Daniel é colocado como um exemplo dos 144.000, como um exemplo de santificação. Porque Daniel, ainda que a gente não encontra nenhum pecado ou mancha na vida dele, ele está orando e confessando o seu pecado do seu povo e se inclui nesses pecados do seu povo, Daniel capítulo 9. Por isso, meu querido irmão, agora nós estamos então unindo a mensagem que nunca deveria ser divorciada de que nós agora devemos ser santos no verdadeiro sentido da palavra, e isso tem que ser feito de maneira completa. Mas nós não podemos esquecer que é progressivo. É uma maratona, é uma corrida do átrio até o lugar santíssimo. Então, meu querido irmão, nós temos aqui vários materiais que nós gostaríamos de compartilhar, e hoje nós, mais que tudo, queremos dar sequência nesse tema. Eu vou voltar outra vez, agora sim eu marquei alguns textos nesse livro em português, O Conflito dos Séculos, ou O Grande Conflito. Então nós temos aqui, deixa eu ver a página 470, diz assim, muito importante esse capítulo, A Vida que Satisfaz, Como Alcançá-la. Nesse livro, porque cada tradução traz uma página diferente, está na página 463, o capítulo 27, O Conflito dos Séculos, A Vida que Satisfaz, Como Alcançar Paz de Alma. Então nós vamos agora ler na página 470, porque eu não vou ler todo o capítulo, mas você pode ler todo o capítulo, porque é um capítulo poderoso, falando sobre o aspecto da santificação. Por que eu estou dando tanto ênfase nessa palavra? Porque, escuta isso, na página 470 diz assim: outros sim, teorias errôneas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina da santificação, não? Mas também perigosas nos resultados práticos, e o fato de que estejam tão geralmente alcançando a aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. E isso eu não estou falando somente daqueles que estão adorando ídolos, ou quem sabe guardando um dia falso. A lei de Deus, meu querido irmão, o 6º mandamento diz assim: não matarás. E cada vez que estamos destruindo o nosso corpo, nós estamos quebrantando a lei de Deus. Cada vez que nós estamos, diz o livro Conselhos sobre o regime alimentício, cada vez que estamos quebrantando uma lei de saúde, nós estamos pecando em contra a lei natural, da mesma maneira que pecamos contra a lei moral. E isso nunca nos ensinaram, mas o livro Conselhos sobre o Regime Alimentício, página 19, página 49, são páginas que falam claramente de que a transgressão da lei natural, da lei física, é transgressão da lei moral. Por quê? Ainda explica, porque o autor de uma é o mesmo autor da outra. Por isso que o processo da santificação, está escrevendo São Paulo e outros autores bíblicos, ele envolve todo ser, preparando para a volta de Jesus a santificação completa do ser humano. Por isso, meu querido irmão, aqui diz assim, página 470, assim: a verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo São Paulo,
Em carta à igreja de Tessalônica declara: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 de Tessalonicenses 4:3. E agora vai usar o versículo que nós já lemos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A Bíblia ensina, diz aqui, página 470, claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. E diz mais, está muito importante aqui, diz assim: o Salvador orou pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. E o apóstolo São Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo, Romanos 15:16. E qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se você quer dar uma olhada num vídeo que preparamos, um material sobre a relação do Espírito Santo com o santuário, lá nós vamos deixar bem claro, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, que a obra do Espírito Santo agora é iluminar a mente dos crentes em relação à obra do santuário. Qual é a obra do santuário? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então agora nós devemos trabalhar no processo de quê? De purificação. Agora vamos dar uma olhada na página 471. Diz assim no mesmo livro, O Conflito dos Séculos, 471, nessa versão que eu tenho: as Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Então, nós temos nesta frase o mesmo pensamento de que a obra da reforma pró-saúde também é progressiva, porque elas vão paralelas. A obra da reforma pró-saúde deve ser progressiva. Nós devemos ir cada dia eliminando da nossa dieta e do nosso estilo de vida tudo que contamina, tudo que enferma, tudo que é negativo, e ir agregando de maneira paulatina, como diz aqui, é progressiva. E nós devemos ir agregando aquilo que é correto, aquilo que é bom. Por isso que se diz que temperança é eliminar todo que é mal, negativo, e agregar todo que é correto, bom, de maneira equilibrada. Isso é temperança. Então, meu querido irmão, quando aqui diz assim a serva do Senhor, na mesma página 471, já terminando a página, diz assim: os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. O profeta Daniel é um exemplo de verdadeira santificação. Agora, por que a serva do Senhor coloca o profeta Daniel aqui como um exemplo de verdadeira santificação? Se nós vamos dedicar um estudo sério e profundo do livro de Daniel, nós vamos encontrar que Daniel, igualzinho que Moisés, especialmente no livro de Êxodo e Levíticos, ainda que Deuteronômio também fala muito de saúde, como capítulo 28, mas o profeta Daniel é um exemplo não somente de santificação do passado, mas ele é como que uma parábola daquilo que vão ser os 144.000. Por isso que nos interessa estudar agora com detalhes esses temas que os pastores não estão pregando. Hoje nós escutamos de todo tipo de temas e nos púlpitos, mas poucos estão dando atenção para esses temas de preparação para a volta do Senhor. Por isso que eu te mencionei de que nós devemos passar esse material a outras pessoas, porque nós necessitamos ser iluminados com respeito a esta luz, porque aqui a Bíblia está dando todo o plano que devemos agora colocar em prática para que nos preparemos. Então, meu querido irmão, o livro de Daniel é um manual de saúde? Nós podemos dizer claramente, assim com toda certeza, é o tratado de nutrição mais antigo que se tem conhecimento. O capítulo 1, no versículo 8 de Daniel, diz assim: Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com a comida do rei de Babilônia. Então Daniel propôs em seu coração ser puro, ser santo. E Deus honrou a fé daquele jovem, não era um profeta, era um jovem.
E também ele não era o governador ainda, ele era um escravo. Ele chegou em Babilônia, mas ele era um jovem de princípios. Por isso que nós estamos dando ênfase nesta questão de viver por princípios. Então Daniel, ele tinha sido educado na luz da palavra de Deus daquele tempo e ele era fiel à luz da palavra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui diz assim, que o profeta Daniel, ele era vegetariano, comia como Deus queria que ele comesse. Portanto, a mente dele, e não somente a mente, a aparência dele, em 10 dias se destacou dos outros caldeus ou babilônicos. Por isso agora, então, nós entendemos que a santificação não é somente porque Daniel orava 3 dias, não é somente porque Daniel estudava o livro de Jeremias, as profecias, é que Daniel, ele abraçou toda a verdade, todo o pacote divino. E é esse o nosso desafio nessa hora, para todos aqueles que nos estão acompanhando nas redes sociais, através da página de internet que nós temos, ainda que está em espanhol, mas você pode ter bastante compreensão, Instituto de Salud Total, em espanhol.com. Aí temos vídeos, temos também material de escrito, nós temos bastante material de artigos, por exemplo, o mito do leite, o mito da proteína, o mito do cálcio. Tudo isso nós temos aí para que possamos entender por que devemos ir fazendo essas mudanças, como Jesus menciona em São João 5,14. Vai, não peques mais, para que não te sobrevenha algo pior. Quer dizer, vai para casa e faz mudanças, para que você não vá incorrer em perigos maiores outra vez. Então, meu querido irmão, eu poderia ler, continuar lendo, como estou fazendo aqui no Conflito dos Séculos, e poderia ler todo o capítulo, mas é um desafio que eu te faço para você. Eu vou na página 474, porque eu quero dar apenas uma pincelada nos pontos altos. Disse assim, a página 474 disse: a santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro. Vou ler outra vez. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro, espírito, alma e corpo. Assim que os profetas de Deus, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, tanto na atualidade, estão falando todos a mesma linguagem, que Deus quer uma santificação completa. E isso envolve o corpo. E por isso o Senhor deu tanta luz através desses livros, conselhos sobre o regime alimentício, ministério da curação, mente, caráter, personalidade, temperança, o ministério da bondade. Nós temos tantos livros, conselhos sobre a saúde, o conselho do regime do bom viver. Todos esses livros vêm trazendo tanta luz para que nós possamos nos apresentar de maneira perfeitos, completos. Por isso, meu querido irmão, não creia nesses pastores e pregadores que estão trazendo uma verdade pela metade, porque você está comprometendo a tua preparação para a coisa mais importante da tua vida e da tua família, a preparação para o reino dos céus. E com isso também eu não estou dizendo assim, confie em mim que eu sou o melhor pastor. Também não, porque eu sou um pecador. Mas nós devemos apoiar aqueles servos de Deus que estão pregando a verdade completa. A serva de Deus diz assim, bem claro, na palavra de Deus, na palavra do Criador, existem muitas verdades essenciais. Verdades transcendentais, mas o que o rebanho agora necessita, ela menciona, é a verdade presente, a mensagem do terceiro anjo. Então, meu querido irmão, hoje está pregando assim essas histórias de Davi, de Golias, de Sansão, tudo está bem, a Bíblia disse que são verdades reais, que devemos estudar tudo isso, mas o que o rebanho precisa agora é a verdade presente, é a mensagem dos 3 anjos. E nós não podemos fazer isso, de pregar a verdade presente, sem apresentar a doutrina do santuário e também a mensagem da reforma pró-saúde. Por quê? Eu vou ler outra vez, página 474. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser
inteiro, espírito, alma e corpo. E aqui a serva do Senhor vai dar os versículos que nós já lemos, de 1 Tessalonicenses 5:23, e também o capítulo 12 de Romanos, versículo 1, 1 e 2. Porque no dia da expiação eram trazidos 2 bodes expiatórios ao santuário. E aquele bode expiatório que representava o nosso Criador devia ser sem defeito. E da mesma maneira, no sacrifício diário, eram apresentados pela manhã e pela tarde um cordeiro e devia ser sem defeito. E da mesma maneira, quando um pecador trazia um animal, seja na pobreza uma pombinha, ou se fosse melhor financeiramente um cordeiro, ou até mesmo se fosse um sacerdote, trazer um boi ou um novilho, todos eles, todo sacrifício no santuário deveria ser sem defeito, sem enfermidades, sem nenhuma mancha. O animal deveria ser são, saudável. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, agora, nesta hora, também a Bíblia está mencionando de que nós devemos ser puros e santos. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, porque me veio agora na mente um texto muito bonito que nós encontramos em 2 de Coríntios. Esse texto, talvez que já tenha lido em outra ocasião, mas nós nunca vamos ler demais a palavra de Deus. Diz assim o capítulo 7, 2 de Coríntios 7, versículo 1. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Ora, amados, visto que temos tais promessas. E quais são as promessas? Se você leu o capítulo anterior do que está escrevendo São Paulo, ele está dizendo o seguinte: qual é a união que existe entre os seguidores de Baal e os seguidores de Cristo? Qual a união que existe entre as trevas e a luz? Qual a união que existe entre a santidade e o pecado? Portanto, devemos abandonar tudo isso. E o capítulo anterior diz assim: então eu te vou receber como meu, porque eu sou Deus e você vai ser meu filho. Então, meu querido irmão, agora nós já podemos ler o capítulo 7. Disse: ora, amados, visto que temos tais promessas, e que devemos fazer? Purifiquemo-nos. De quê? De toda a impureza, tanto de carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, meu querido irmão, da mesma maneira que no santuário se demandava pureza completa, também agora no santuário celestial Deus demanda pureza completa. Aqui disse bem claro: purifiquemo-nos. De quê? De toda contaminação. Talvez nas igrejas hoje estão dizendo: não, isso é a coisa do Antigo Testamento, isso já acabou do tempo de Moisés, agora é o tempo da graça. Meu querido irmão, não aceita essas doutrinas falsas, porque Deus está nos pedindo que nos preparemos agora uma santificação completa que envolve a purificação. Por isso disse: o santuário será purificado. Então, claro que tem lógica em tudo isso. Como que o Espírito Santo vai habitar num corpo profanado, num corpo sujo, num corpo contaminado? Deus quer agora que nós nos purifiquemos. Por isso ele deu a reforma para a saúde, para que a igreja possa ser purificada e também para aliviar os sofrimentos do mundo. Querido irmão, Deus é maravilhoso e disse assim: aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. No momento que nós estamos purificando o nosso corpo, purificando a nossa mente, purificando a nossa alma, purificando o nosso espírito, nós estamos agora caminhando no processo do crescimento espiritual ou no processo de santificação. Então nós mencionamos já em outro material de que nós não podemos entender claramente o que é a santificação se não compreendemos o que é a justificação. Porque nós não podemos tomar a santificação como para ganhar mérito diante de Deus. A justificação é que nos traz mérito diante de Deus, mas não naquilo que nós fazemos, e sim no que Jesus fez. A justiça de Cristo é a roupa que devemos colocar para
ter acesso à graça de Deus, à presença de Deus. Agora, a santificação é um resultado dessa comunhão com Cristo e não para produzir mérito diante de Deus. Então, meu querido irmão, nós não podemos ler nunca a Bíblia de maneira como os judeus liam, porque eles acreditavam, como disse o livro de Lucas, quem era digno do reino dos céus era quem dava dinheiro para construir templo, quem fazia sacrifício, quem fazia penitência. E esse é o mesmo pensamento do catolicismo romano e do espiritismo moderno. Méritos humanos em obras humanas. E isso não funciona diante de Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé, e por meio da fé, e também a salvação ela é pelo sangue do Cordeiro. Esse foi o preço que o Senhor pagou para a nossa salvação. Por isso, meu querido irmão, agora a santificação envolve um processo de purificação. Por isso a Bíblia diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, disse esse versículo que eu li aqui no Grande Conflito, mas está na Bíblia, 1 Coríntios 6, 19 e 20, e é muito claro de que nós agora, ao santificar-nos, ao purificar-nos, Deus nos vai receber como filhos. Por isso, então, nós estamos pregando esse tema de uma maneira tão enfática para que nós possamos entender quão importante é que agora aproveitemos esse tempo de graça, de misericórdia, para preparar-nos. Por isso temos que ler a Bíblia, por isso temos que orar e por isso que temos que abandonar todo o hábito nocivo para que tenhamos uma boa saúde e glorificar a Deus desta maneira. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero deixar um pouquinho esse livro, porque aqui tem muita coisa boa que eu gostaria ainda de seguir lendo, mas eu gostaria de começar uma pequena meditação nesse outro livro. Agora, esse livro está em espanhol, não tem em português, chama Maranata. É uma série de meditações. Maranata está em espanhol. E se você vem comigo na página, deixa eu ver aqui a página, 228, no original é a página 218. No original é 218, porque esse livro traz algo maravilhoso, ele traz a página original, então não importa qual tradução, você vai encontrar fácil. E o título desse capítulo é assim, ó, A Santificação e o Santuário. Encontrei hoje esse capítulo, porque faz tempo que eu não leio esse livro assim, e estava lendo esse capítulo. Eu poderia aqui fazer 5, 6 horas de pregação apenas lendo esse livro. Porque aqui agora vai dar nessa matutina, ou nessa meditação, dia com dia, uma grande quantidade de textos, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, relacionando a nossa obra na terra de limpar o corpo, a mente, a alma com a obra de Jesus no lugar santíssimo, limpando o recorde ou a lista dos nossos pecados. Por isso, meu querido irmão, eu te convido, porque eu não tenho tempo de ler tudo aqui, é muita, vê quanta coisa eu consegui hoje sublinhar aqui, pintar, destacar, porque é muita informação. E eu penso, por que os pastores e pregadores não leem esses livros? Pois aqui nós temos horrores e horrores de sermões, grande quantidade de material que nós poderíamos estar pregando para a igreja agora. Mas só abrir um desses livros já começa, e aí está o alarmista, já está fazendo barulho, já quer chamar atenção, e já está falando de comida outra vez. Irmãos, Satanás é que está por detrás dessas acusações, porque ele sabe que se nós deixamos o tempo passar e não abrimos esses livros e não compreendemos essas mensagens, vai chegar a hora da prova e nós estaremos desqualificados, despreparados. Por isso, então, aqui agora nós temos muito material para pregar sobre a santificação e o santuário. E vê que eu passei o livro Grande Conflito, tinha muito material também, como eu estava recomendando, mas agora eu já
estou recomendando também a parte daquele capítulo 52, também aqui o capítulo A Santificação e o Santuário. E por que nós temos que relacionar a obra da santificação e do santuário? Porque lá no santuário celestial está sendo levado a cabo uma obra de eliminação de pecados. E da mesma maneira como Jesus está querendo limpar os nossos pecados e eliminá-los para sempre, esse é outro tema que eu já apresentei aqui, bastante material, porque se eu peço perdão hoje de um pecado porque eu menti, então Jesus me perdoa, eu estou perdoado, está escrito lá no livro do registro do céu, no memorial, está escrito assim, perdoado. Bem diante do meu pecado, que está tudo fielmente escrito, documentado, está escrito perdoado. Mas hoje, na primeira ocasião que eu tenho, eu começo a mentir outra vez. Quer dizer, o mesmo pecado que foi perdoado ontem, hoje eu cometo outra vez o mesmo pecado. E amanhã, e depois da manhã, e eu continuo pecando, e pecando, e pecando. Então eu pergunto, até onde Deus vai tolerar? Até onde Deus vai permitir que eu siga esta linha de conduta errada? Então, meu querido irmão, nós chegamos num ponto agora, num momento solene, que nós devemos agora pedir perdão e abandonar o pecado. É diferente cair todos os dias da mesma coisa. Nós encontramos que Maria Madalena caiu uma e outra vez, mas um dia ela descobriu um segredo de como não regressar na velha vida de pecados. E de aí para diante, ela viveu uma vida de santificação. Então, meu querido irmão, essas parábolas e histórias da Bíblia são para dar-nos este sentido de urgência, como o filho pródigo, que caindo em si, ele disse para si mesmo, eu vou ter com meu pai. Quer dizer, ele disse, vou abandonar esta vida, eu vou abandonar essa sujeira, essa imundícia de porcos, eu vou regressar e ainda que eu tenha que ser lá o que vai limpar os banheiros, eu quero viver com meu pai outra vez. Essa é a urgência desse momento. Nós estamos, em outro vídeo eu vou fazer outro tema, se Deus permite, nós estamos agora nessa maratona, preparando-nos para sentar no trono de Deus, com Deus. É bíblico o que eu estou falando. E como nós vamos sentar com Deus no trono de Deus se nós não nos preparamos? Como nós vamos habitar na presença de um fogo consumidor se nós estamos puro pecado? Nós seremos consumidos. Por isso, meu querido irmão, agora nós temos que pregar esse tema, porque alguns dizem assim, não, pastor, quando Jesus volte, ele vai completar o incompleto. Mas se nós não fizemos nada, não há que completar nenhum incompleto. Por quê? Porque o Senhor espera que estejamos num processo de crescimento e que alcancemos a maturidade em Cristo Jesus agora. Então, meu querido irmão, aqui diz assim, na página, como mencionei na original, 218, nesse livro em espanhol, está na página 228, diz assim, aqui e agora, está em espanhol. Diz assim, cremos sem dúvida alguma de que Jesus vai vir muito pronto. Isso não é uma fábula para nós, é uma realidade. Não temos a menor dúvida, nem temos tido por anos de que as doutrinas que sustentamos são a verdade presente, número 1. E que nos estamos acercando ao juízo, número 2. Nos estamos preparando para encontrar aquele que aparecerá nas nuvens dos céus, escoltado por uma hoste de santos anjos, para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Número 3. 3 coisas poderosas aqui neste texto. Diz assim, meu querido irmão, que o verdadeiro povo de Deus não tem dúvida de que nós hoje estamos abraçando e que estamos seguindo uma doutrina bíblica, a verdade presente. Número 2, também nós estamos chegando no momento solene, o momento do juízo. E o juízo dos vivos, que eu estou me fazendo referência, porque dos mortos já começou em 1844. Mas agora nós estamos chegando no momento do juízo dos vivos. Por isso agora o Espírito Santo nos está movendo o coração,
nos está tocando o coração para pregar essa mensagem de santificação. E eu não estou falando da tua vida, eu estou falando da minha vida. Eu já tenho tropeçado muitas vezes, deixado de pregar, pecando, sendo indolente, amando o mundo, vendo coisas impróprias. Mas chegou agora uma hora, meu irmão, que eu tenho que parar, eu tenho que pedir perdão, mas não somente perdão pelos pecados passados, mas poder para não seguir pecando. Então nós temos agora um momento solene e para essa hora de juízo Deus quer um povo especial pregando uma mensagem especial numa hora especial. Por isso nós mencionamos aqui a leitura que nós agora sustentamos uma verdade presente. Uma verdade presente. A verdade presente, já mencionei em vários materiais, não é uma doutrina, não é uma igreja. Alguns dizem, não, eu sou da conferência. Meu irmão, minha irmã, não importa, você pode ser da divisão geral ou de qualquer organização, não é garantia de salvação. A garantia da salvação é a verdade presente. Qual é a verdade presente? É Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não é por mim. Então, meu querido irmão, seguir a Cristo, o que significa servir a Cristo? É obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, obedecer a sua lei, não para ganhar ao céu, mas como diz João 14,15, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Então agora, diz aqui, nós então nos estamos, número 3, nos preparando para estar na presença de um Deus santo e para receber o toque final da imortalidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou terminar aqui a leitura, diz assim, quando ele vier, não fará para limpar-nos dos nossos pecados, quitar os defeitos de caráter, ou curar-nos das nossas debilidades, do nosso temperamento e disposição. Se é que se há de realizar em nós esta obra, ela deve ser feita antes daquele tempo. Por isso que hoje nós ainda temos essa esperança de mudar, de nos transformar, de ser uma luz e de ser santificado por completo. Ainda hoje a porta da graça nos está aberta. E passaram quantos anos que Deus está esperando essa obra da igreja? E diz assim que o Senhor vai vir não para fazer isso quando Ele vier perdoar pecados, remediar nosso caráter. Isso tem que ser feito antes daquele tempo. Por isso que eu tenho pregado bastante Apocalipse 22, 11 e 12, que diz assim, claramente, quem é imundo, siga imundo. Quem é puro, siga puro. Quem é santo, siga santo. Porque já estamos no tempo em que fechou a porta da graça. Mas como foi no tempo de Noé, 7 dias, a porta fechada, mas não vinha chuva. Também, quando fecha a porta da graça, vai passar um ano, onde vão cair as pragas e devastar a terra, que ficará desolada e por último, vazia. Nessa hora, então, o Senhor virá, mas já é demasiado tarde para querer mudar a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós estamos nesse tempo solene, por isso que nós então devemos agora fazer essa transformação. Quando vier o Senhor, os que são santos seguirão sendo santos. Os que têm conservado seu corpo e espírito em pureza, olha, seu corpo, seu espírito em pureza, santificação e honra receberão o toque final da imortalidade. Os injustos, imundos e não santificados permanecerão assim para sempre. Não se fará em seu favor nenhuma obra que elimine seus defeitos e que dê a essas pessoas um caráter santo. O refinador não se sentará então para prosseguir seu processo de refinação e eliminar seus pecados e a sua corrupção. Tudo isso deve fazer-se nas horas do tempo de graça. Agora deve realizar-se esta obra em nós. É um sentido de urgência muito grande aqui, meu querido irmão. E por isso, lá no livro Grande Conflito, a serva de Deus diz assim, ai, quantos eu vi desamparados no tempo de angústia. Porque descuidaram, como as virgens de Mateus 25, do tempo de preparação. Tinham a lâmpada,
tinham a Bíblia, mas não tinham o azeite, o Espírito Santo. E por quê? Porque o Espírito Santo não habita em lugar imundo, sujo, contaminado. O Espírito Santo não aceita quando nós recebemos uma luz, uma doutrina, uma mensagem e não colocamos em prática. Então, meu querido irmão, aqui diz assim na outra página, mas a mesma meditação diz: estamos agora em El Taller de Deus, como traduzir isto em português? Estamos agora na fábrica de Deus, vamos dizer assim. Muitos de nós somos pedras toscas da canteira, quer dizer, pedras disformes no meio do caminho. Pero quando colocamos mãos nas verdades de Deus, a sua influência nos afeta, nos eleva e elimina de nós toda imperfeição e pecado, qualquer que seja a sua natureza. Assim, estaremos preparados para ver o Rei na sua formosura e unir-nos fielmente com santos e puros anjos puros e santos anjos no reino da glória. Aqui, nosso corpo e nosso espírito hão de estar dispostos para a imortalidade. Então, meu querido irmão, perdão pela tradução aqui tropeçando, mas disse que agora nós estamos nesse processo de burilação, de transformação. Deus nos encontra como pedras toscas, pedras disformes no meio do caminho, mas Ele quer trabalhar conosco, Ele nos quer dar essa luz tão preciosa, essas verdades tão solenes, estas doutrinas transcendentais, para que faça uma obra de purificação na nossa vida. Por isso que eu li hoje tantos textos da Bíblia, do Espírito de Profecia, mencionando que agora é o tempo vai acabar, e quando, meu querido irmão, o esposo vier, então as virgens que estão preparadas entram com o esposo, e as demais, diz a Bíblia, fechou-se a porta e elas ficaram de fora. E por isso, meu querido irmão, vai haver uma grande surpresa quando Jesus voltar em poder e glória. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, muitos naquele dia, no versículo 21, me dirão: Senhor, Senhor, pois nós pregamos a palavra, expulsamos demônios, fizemos sinais em teu nome, prodígios. Mas Jesus vai dizer assim: nem conheço a vocês, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, obradores de maldade. E quando a Bíblia usa essa expressão, obradores de maldade, ela está dizendo assim, transgressores da minha lei. Pode ser traduzida no mesmo pensamento que estou mencionando, sem nenhum pecado. Por quê? Transgressores e obradores de maldade, transgressores da lei e obradores de maldade é o mesmo pensamento. Nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nos está chamando para que nós possamos santificar nossa vida, para que nós possamos estudar essas verdades solenes. E agora chegou o momento em que o povo de Deus deve vencer toda inclinação carnal, todo pecado, todo apetite pervertido, todo mundanismo, para que o Espírito Santo possa agora selar-nos com esta verdade tão preciosa. Por isso a Bíblia menciona em Apocalipse capítulo 7, em Ezequiel capítulo 9, nós temos muitos versículos, como Ezequiel também no capítulo 20, que Deus vai ter um povo selado. E Efésios capítulo 1 diz assim que Deus nos quer selar com o Espírito Santo. E diz muito claro que nunca o Espírito Santo vai selar a ninguém com mancha, com pecado e com deformidades. Por isso nós temos que agora buscar a graça de Deus para vencer toda inclinação do mal. Nesse dia de hoje nós estamos então relacionando, ou começando a relacionar, a mensagem da santificação com o santuário. Vou estar usando bastante esse material, se você quiser acompanhar. Maranata, eu não sei o capítulo, mas é a página 218, e aqui nós vamos usar bastante material para que possamos entender que agora é um tempo de alcançar a santificação, para que possamos glorificar o nome de Deus. Oramos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, essa transformação em nós. Permita que Teu Espírito venha com poder e autoridade
para que o caráter de Cristo, a pureza do céu, possa ser implantada na nossa vida, no nosso caráter, no nosso temperamento. Pedimos por Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando.